Manuel Bandeira, autor de Libertinagem, nasceu em Recife, no ano de 1886, e isso influenciou algumas de suas obras, e morreu em 1968, no Rio de Janeiro. Aos 18 anos, ele descobriu que tinha tuberculose, e os médicos lhe deram pouco tempo de vida, apesar de ter morrido somente aos 82 anos. A partir daí, ele viveu uma vida triste e sem sentido. Não teve filhas, esposa, não pôde se relacionar e ter uma vida comum. Portanto, Manuel escrevia principalmente sobre o amor, de forma fria, sem sentimento, pois não pôde sentir. A infância, que foi a melhor fase de sua vida. A morte, que foi o que sempre esperou, e só morreu velho. Cotidiano, porque ele queria fugir da arte tradicional, que só falava de temas grandiosos, e da liberdade poética, porque ele estava cansado de seguir regras da poesia. O Major morreu, reformado, veterano da Guerra do Paraguai, herói da Ponte de Tororó. Não quis honras militares, não quis discursos. Apenas, à hora do enterro, o corneteiro de batalhão de linha deu à boca do túmulo o toque de silêncio. Nós recebemos 3 poemas para fazer análise. Um deles foi o poema O Major, que nos mostrou que mesmo o Major sendo um veterano de guerra e herói, ou seja, um homem muito importante, quando ele morre não leva nada disso com ele, fazendo uma reflexão da vida. Pois a morte é algo simples, simples como as atitudes heróicas do Major. E um toque de silêncio instituiu a emoção digna, mostrando a solenidade que a morte requer. Isso se relaciona à vida de Bandeira, pois ele se referiu aos soldados de Pernambuco onde morava, que foram obrigados a ir para a guerra, e também sempre escrevia para a morte porque era o que sempre esperava. Namorados. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com seu corpo, com a sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? A moça se lembrava. A gente ficou olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça regalou os olhos e fez exclamações. O rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada. Você parece louca. O poema Namorados nos mostra a conversa de 2 namorados meio tímida. Para puxar assunto, o namorado diz que a namorada que ele não está acostumado com o rosto e o corpo diferente da namorada. Só que ele fala isso num sentido bom, dizendo que ele pode ficar olhando e olhando para ela, que sempre vai admirá-la. Mas ela não entende e fica sem jeito. Então, ele a compara com uma lagarta listada. Mas ela não entende o que ele quer dizer. Ele quis dizer que quando ele vê uma lagarta listada, ele fica encantado, que é a mesma coisa que quando olha para ela, ele fica encantado. Mas ela não entende isso, só se lembra da infância e ri. Então a mensagem é a fala-se assunto, meio boba que acontecia entre adolescentes ao começar o namoro, nos tempos de Manuel Bandeira. Isso se relaciona com a vida de Bandeira, pois ele nunca pôde ter o amor. Então ele escrevia sobre ele para tentar senti-lo, mas ele não conseguia expressá-lo direito. Além disso, ele gostaria de quebrar algumas barreiras de sentimentalismo em que as outras obras poéticas demonstravam. O cacto. Aquele cacto lembrava os gestos desesperados da estatuária. Laocoonte, constrangido pelas serpentes, o Golino e os filhos esfaimados. Evocava também o seco nordeste. Carnaubais, caatingas. Era enorme, mesmo para esta terra de feracidades excepcionais. Um dia, um tufão furibundo o abateu pela raiz. O cacto tombou atravessando-a na rua. Quebrou os beirais do casário fronteiro, impediu o trânsito de bondes, automóveis, carroças, arrebentou os cabos elétricos e durante 24 horas privou a cidade de iluminação e energia. Era belo, áspero, intratável. No poema O Cacto, Bandeira usou a prática modernista de maneira inquestionável. Fez referências diretas a artes plásticas, principalmente a escultura. Este poema é composto por 3 estrofes de versos livres. A primeira referência usada diz a respeito a Laocoonte, que era um sacerdote do templo de Apolo
em Troia, e foi o único a desconfiar no plano de invasão dos grupos, no cavalo de Troia. Por ter mantido relações sexuais diante de imagens sagradas, foi punido pelos deuses e sofreu com seus filhos um ataque de serpentes. Já a segunda referência diz Ugolino e seus filhos esfaimados. Diz a respeito ao conde Pisano Ugolino, acusado de traição pelo arcebispo, que era seu antigo aliado. E junto de seus filhos morreram de fome, presos na Torre da Fome. A terceira referência aponta dados reais do Brasil, mostrando o local de origem do cacto e do próprio Manuel, o seco nordeste. Nas duas primeiras referências é usada a metáfora, dizendo que o cacto era Laoconte e Ugolino. Já na terceira referência é usada a metonímia, dizendo que o cacto representa o seco nordeste, ou seja, uma parte pelo todo. Este poema se relaciona à vida de Manuel por ele ter usado a memória de sua infância no Recife.